Capítulo 9. Sanskara e os rastros deixados na mente humana. Para que haja um melhor entendimento da dinâmica gerada por uma catarse induzida, que revisita traumas ocorridos, gerando em consequência novas catarses retroalimentadas, trazendo a seguir a sabedoria milenar da filosofia hindu. De acordo com esta filosofia, os sanskaras são mecanismos que transportam informações através de caminhos existentes na mente humana. A mente humana possui rastros e cicatrizes criados por experiências traumáticas anteriores. Assim, podemos afirmar que os sanskaras conduzem informações de traumas através dos rastros, que são lembranças encontradas na mente consciente. Da mesma forma, essas informações também são conduzidas pelas cicatrizes encontradas na mente subconsciente, que são as programações mentais de uma pessoa que passou por uma experiência traumática. O mecanismo sanskara, a partir da sua criação, ocasionado pelos traumas, dá uma volta no universo e retorna à sua origem. Qualquer sanskara surgido na vida de uma pessoa passa a ser um condutor de informações, energia, que, em analogia às leis sistêmicas, podemos chamar de ressonâncias limitantes. Em consonância, a partir do momento que surgiu o mecanismo sanskara, devido à ocorrência de um trauma, ele dará uma volta no universo sistema familiar e retornará para a vida da pessoa ao qual está ligado, a catarse, transportando informações traumáticas. Existem, assim, caminhos conhecidos e que são encontrados na mente humana, rastros e cicatrizes que os sanskaras percorrem. Como se fosse um caminho circular, quando o sanskara dá uma volta e retorna, ele atuará novamente de forma pesada e traumática na vida de uma pessoa, caso não seja compreendido e dissolvido sobre a ótica do amor e da reconciliação, as leis sistêmicas. Sanskara é um termo central na filosofia hindu, que significa impressão mental, quando relativas ao conceito de karma, seriam as tendências inatas remanescentes de alguma propensão instintiva que exerce influência sobre a constituição, as decisões e a natureza de cada pessoa. No hinduísmo, esta propensão psíquica é causada por karmas, tanto dessa existência quanto de vidas passadas, renascimento. Já no budismo, sanskaras são os produtos da ignorância e os condicionamentos inconscientes. Vijnana. De acordo com o guru persa Meher Baba, com a formação espiritual Sufi na Índia, falecido em 31 de janeiro de 1969, sanskaras são impressões, memórias residuais, acumuladas pela evolução e mais tarde no curso da evolução do homem, se encerram na inconsciência. Os sanskaras são melhores entendidos em termos psicológicos, assim, uma vez adquiridos e acumulados, formam uma espécie de lentes multicores, através das quais a percepção de nossas experiências emergem por meio do processo de apreciação. As impressões deixadas pelo passado, sanskaras acumulados, ocorrerão quando nós percebemos com os nossos pensamentos internos ou coisas externas através das lentes do passado. Referência com base no livro publicado no idioma inglês, The Biography of the Avatar of the Age Meher Baba, Val Kalshri Manifestation Edition 1986. Em conclusão, não se deve buscar catarses nos processos terapêuticos, principalmente através de induções hipnóticas, pois fará com que as informações do trauma sejam conduzidas de maneira mais rápida e acelerada, em um movimento circular que retorna ao cliente. Infelizmente, as induções, as catarses, são uma das especialidades de algumas escolas de hipnoterapia clássica. Em verdade, se trata de fornecer mais energia e velocidade ao sanskara, em sua volta no universo, acelerando em consequência o processo de revisitar o trauma e assim trazendo de volta suas dores, sem criar uma solução definitiva após um esvaziamento temporário da mente. Podemos entender como universo como sendo a dimensão quântica e anímica do sistema familiar. O sanskara, assim dentro desta forma de conhecimento, assume aspectos de emaranhados, entrincamentos e identificações. Então, os traumas criam um mecanismo sanskara, os sanskaras conduzem informações das dores geradas pelo trauma, as ressonâncias,
por meio dos rastros, que são lembranças contidas na mente consciente, e das cicatrizes contidas na mente subconsciente, que são programações mentais. Os sânskaras dão uma volta no sistema familiar e retornam para a pessoa, gerando uma catarse. Capítulo 10. A busca por reconciliações. Devemos sempre aplicar processos de reconciliações conforme ensinado pelas leis sistêmicas de Bert Helling. Toda vez que a catarse surge durante a sessão de terapia, isto muitas vezes ocorre de maneira espontânea e aceitável, pois o cliente terá a necessidade de dizer suas dificuldades. O terapeuta familiar sistêmico ajudará o seu cliente, diante da catarse espontânea, a ter uma tomada de consciência, saindo da postura da criança vitimada para a postura de adulto. Posteriormente, na fase da imaginação criativa de cenários, hipnoterapia sistêmica, as lembranças e o sentimento de dor criados pelo trauma serão resignificados através de reconciliações e inclusões amorosas buscadas pelos roteiros de relaxamento sistêmico. Desta forma, agindo, não haverá incidência de novas catarses inevitáveis. Sempre haverá formas diferentes de reconciliações buscados pela hipnoterapia sistêmica, pois não se trata de sempre buscar um processo de perdão como é feito pela hipnose clássica. Por exemplo, quando uma menina em sua infância foi abusada sexualmente pelo próprio pai, isto causará muita dor e dificuldade em sua vida sexual e em seus relacionamentos afetivos futuros. Sobre a ótica familiar sistêmica, o que sempre se apresenta neste tipo de trauma é uma dinâmica entre as almas sistêmicas do pai, da mãe e da filha, e que refletirá de forma inconsciente no relacionamento entre os três. Nesta dinâmica de almas, a mãe de alguma forma está ausente no casamento e a filha se coloca disponível para substituir a mãe, pois se trata de um movimento anímico. Este movimento anímico da alma da criança é um ato de amor realizado através de um sacrifício inútil. O que geralmente se apresenta no sistema familiar de origem da criança é que já houve no passado outros casos de abusadores e de crianças que foram abusadas, pois se apresenta um emaranhamento sistêmico recorrente, e isso continuará a ocorrer na família, caso não seja visto sobre a ótica das leis sistêmicas. A solução exigida através dos roteiros de relaxamento sistêmico é que haja um processo de reconciliação entre as partes, onde os pais assumem a responsabilidade pelo abuso cometido contra a filha, o trauma do passado. Não se trata da filha, uma criança ou já uma mulher adulta, perdoar o pai abusador ou a mãe ausente. Se o perdão for colocado no tratamento, não haverá qualquer melhora. O que talvez ocorra é um desbloqueio temporário das dores advindas do abuso, ou seja, um esvaziamento da mente até que ela se encha de novo. Isto gerará novas dificuldades e talvez um novo surto, que no primeiro momento não trará relação com o abuso do pai, mas a causa ainda será o abuso. Assim, novamente a filha se sentirá abusada toda vez que se aproximar fisicamente do seu pai, revivendo as dores e os sentimentos gerados pelo abuso da infância. Neste trauma específico, a solução buscada na terapia familiar sistêmica é que a filha deixe toda a responsabilidade com seu pai, pelo mal que eles lhe causaram, pois foram eles os causadores do trauma. Deve ainda tomar e aceitar a vida que foi gerada e dada a ela, e que veio dos seus pais, e seguir em sua vida liberada, assentindo a sua história de vida, e tudo como foi e tudo como é. Esta dinâmica será vista nesse livro mais à frente através das frases de cura. Uma catarse provocada por induções hipnóticas levará a novas catarses inevitáveis. Retroalimentação. Essas novas catarses inevitáveis surgirão toda vez que a pessoa passar por um movimento de pressão, estresse, raiva, culpa, medo, conflitos e fracassos, que são considerados os gatilhos da catarse. Os sânskaras seguem um caminho circular, já conhecido pela mente humana. Os sânskaras retornarão à pessoa que sofreu um trauma, trazendo novas dores. As reconciliações proporcionarão a dissolução dos traumas. Capítulo 11. O perigo e os danos criados. Hoje em dia existem muitas escolas de hipnoterapia, criadas nos Estados Unidos e também que atuam no Brasil.
Com inspiração nessa terapia de socar almofadas, essa forma de hipnoterapia busca induzir que o cliente possa vivenciar uma catarse através de regressões de memórias e diálogos fictícios feitos de forma consciente e sem transe, entre o cliente vítima e o seu perpetrador, causador do trauma. O sucesso desse tipo de hipnose vem mais pelo show de gritarias e murros disparados contra mesas e cadeiras colocadas em frente ao cliente, que substituem as almofadas. Em consequência, isso sempre gera aos demais presentes e participantes uma sensação de que quanto mais houver gritos e murros, maior será a transformação e a cura que a pessoa alcançará. Contudo, o que há é um esvaziamento temporário da mente até que ela novamente se encha com outras situações difíceis, mas cuja causa ainda é o trauma a qual o cliente acha que foi resolvido. Esta errônea compreensão nasce da completa falta de conhecimento prévio sobre as causas ocultas e sistêmicas das doenças, fracassos e conflitos que ocorrem nos relacionamentos humanos, ou seja, a falta de conhecimento das leis sistêmicas. Nesta forma de hipnoterapia, onde se busca sempre alcançar a catarse, a fim de relembrar o fato traumático, regredindo o cliente de forma consciente através de muita pressão, tensão e gritos. Geralmente não há qualquer tipo de transe hipnótico. Nesse processo, o cliente é levado a relembrar e falar sobre o fato traumático diretamente ao seu agressor, perpetrador, de forma fictícia e imaginada mentalmente. Esta forma de atuar, conforme a visão familiar sistêmica nos esclarece, causará novos danos na vida e no sistema familiar do cliente, pois, como foi colocado, toda catarse gerará uma nova catarse inevitável, visto que a ressonância limitante que nasce na mente inconsciente do cliente não foi dissolvida através das reconciliações. O que é buscado é a forma de empoderamento, de força, através do sentimento de vingança, energia de raiva e violência, que só aumenta a força e a velocidade que o Sanskara dá a volta no universo, o sistema familiar, e retorna para o cliente. Contudo, esta forma de trabalhar também gerará danos ao sistema familiar do hipnólogo, principalmente para as futuras gerações. A tese sobre a ótica das leis sistêmicas é que todo dano causado não reconhecido, não assumido e não reparado criará novos danos para aquele que os efetivou e também aos seus descendentes, visto que a ressonância limitante foi energizada pelo processo hipnoterapêutico, ao invés de ter sido dissolvida. Em consequência, surgirão novas catarses inevitáveis e novos danos colaterais. O hipnólogo não buscou a reconciliação, e sim um processo de vingança, onde a vítima exterioriza sua raiva com socos. A seguir, o hipnólogo finaliza todo o processo solicitando que a vítima expresse que finalmente conseguiu perdoar o seu perpetrador. O ato de perdão da vítima é realizado através de um diálogo fictício, onde o perpetrador se coloca arrependido em frente da sua vítima. A catarse induzida cria danos ao sistema familiar do cliente e do hipnólogo. As regressões sistêmicas efetivadas pela hipnoterapia sistêmica, o objetivo não revisitar novamente a dor do cliente, e sim imaginar novas imagens anímicas e positivas, que integrarão as antigas imagens anímicas negativas, que significa a integração das polaridades das imagens. Nada poderá ser excluído, tudo precisa ser assentido. Sim a tudo como foi, sim a tudo como é. Isso será alcançado através dos processos de reconciliações e não de perdões, que propiciarão as soluções e as curas coletivas. Em consequência, a cura individual do cliente, seja ela psicológica ou biológica, será também contemplada. Ver o capítulo 8 do livro Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 1. Hipnoterapia sistêmica busca reconciliações e inclusões amorosas, que dissolve os traumas e integram as polaridades. Capítulo 12. Termos utilizados em terapia familiar sistêmica. Muitas formações em terapias diversas em hipnoterapia clássica não oferecem os conceitos básicos que são importantes para a compreensão e a realização com expertise da prática clínica em consultório. Da mesma forma, é de suma importância conhecer os conceitos relacionados às causas ocultas geradoras de doenças físicas, comportamentais e emocionais, além dos fracassos e conflitos que muitas vezes ocorrem na vida. Quando se tem o conhecimento prévio desses conceitos, fará
com que a ferramenta terapêutica aplicada, no caso da hipnoterapia sistêmica, tenha mais eficácia. Assim, em consequência, o atendimento terapêutico se torna mais específico nas soluções e curas desejadas. Em consonância, trazemos aqui os principais conceitos necessários na atividade do ajudador familiar sistêmico, conforme segue à frente. Definição de metáforas. É uma comunicação indireta que utiliza uma história ou uma figura de linguagem e implica numa comparação, onde é usada uma palavra ou uma expressão com a qual é possível estabelecer uma relação de analogia. Exemplo: viajar na maionese. Falar ou pensar coisas que não fazem sentido. Manteiga derretida. Alguém muito emotivo que se derrete com facilidade. As etapas básicas de construção de uma metáfora são: identificar a dificuldade, o problema e o emaranhado. Definir as partes estruturais da dificuldade apresentada e as personagens mais adequadas. Encontrar uma situação isomorfa que tenha a mesma forma. É recomendado realizar as metáforas com analogias. Você sabe, a vida é como um vinho. Manejando bem, ela fica melhor com a idade. Oferecer uma solução simples e lógica. Apontar o que seria útil, descobrir e então encontrar contextos nos quais essas descobertas seriam evidentes. Acomodar essa estrutura em uma história divertida ou que disfarce a intenção, para evitar a resistência do cliente. Em muitos atendimentos, episódios da própria história de vida do terapeuta sistêmico poderão ser contados de forma adaptadas e engraçadas. Causos populares, pois o terapeuta os contará de forma mais verdadeira, já que foram fatos vividos por ele. Afirmações positivas, frases de cura afirmativas. Afirmações positivas são frases que descrevem uma situação que desejamos ver manifestada e que são repetidas algumas vezes para que haja reprogramação mental. O objetivo é fazer com que o cliente entre em ação para atingir o resultado desejado. Na terapia familiar sistêmica, a fase de maior força para a utilização das afirmações positivas, através das frases de cura, será durante a aplicação dos roteiros de relaxamento sistêmico. Desta forma, as frases de cura afirmativas gerarão novas imagens positivas na mente inconsciente do cliente, que integrarão as antigas imagens negativas e integração das polaridades. Em consequência, reprogramarão a mente consciente e subconsciente do cliente, conforme será visto abaixo no processo de reprogramação anímica e mental. Reprogramação anímica e mental. A reprogramação anímica refere a novas imagens anímicas positivas, que serão criadas na mente inconsciente do cliente. Sistema familiar. Fazendo com que essas novas imagens possam integrar as antigas imagens anímicas negativas. Amarras sistêmicas. Pois nada pode ser excluído, tudo precisa ser assentido, aceitado e incluído com amor. A partir dessa integração, haverá, em consequência, uma profunda mudança que se processa na mente consciente e subconsciente da pessoa, reprogramação mental. Assim, no momento em que desaparece a percepção fantásmica do subconsciente, começará a prevalecer a percepção de uma nova realidade alcançada pela mente consciente, onde ela não estará mais sujeita aos emaranhados, intrincamentos e identificações sistêmicas. Desaparece o medo, a culpa, a raiva que alimenta os fantasmas perturbadores das doenças, dos fracassos e dos conflitos, pela constatação da verdade tranquilizadora de que a vida pode fluir com mais saúde, sucesso, harmonia e amor. Chaveamento. O chaveamento é uma técnica que utiliza pequenas frases com a intenção de trocar um padrão de pensamento por outro, que auxilia no processo de mudança de comportamento e dos padrões mentais. Na hipnoterapia clássica, emprega-se o chaveamento mental para facilitar a condução de todo o tratamento, dispensando o relaxamento longo que leva o sono terapêutico, encurtando o tempo de uma sessão, possibilitando levar o consulente ao denominado transe instantâneo. Na hipnoterapia sistêmica, não há uso do chaveamento, já que não se busca o transe hipnótico. É preciso que o cliente esteja presente e consciente.
O que se busca é o estado perceptivo para que o cliente possa, passo a passo, ser levado a tomadas de consciências. Resignificação. Resignificar, na prática, é a capacidade que possuímos e quase não percebemos de encarar de forma simples as situações que antes eram complicadas. Como também de perceber de uma nova maneira e dar um novo sentido àquilo que já estava formatado no nosso sistema de valores e crenças. Resignificar é um processo de modificação do filtro pelo qual percebemos os acontecimentos. Ancoragem. Em uma terapia tradicional, onde se faz uso da hipnose clássica, a ancoragem serve para fixar estados emocionais e estímulos sinestésicos, ou seja, a percepção de vários sentidos de uma só vez. A âncora sinestésica pode ser criada tocando um local preciso do cliente, como, por exemplo, tocar o cotovelo direito dele no mesmo momento em que ele chega ao pico do estado desejado através de uma lembrança do próprio cliente. Deve ser observando os micromovimentos da feição do rosto do cliente, como sinal de mudança de estado emocional. Solte a âncora, ou seja, o contato físico, o cotovelo, e quebre o estado falando de outros assuntos. Desta forma, fará com que ele mude o estado emocional e a fisiologia. Essa âncora sinestésica passa a funcionar como gatilho e sempre que ele for eliciado, disparará a âncora que desencadeará novamente as mesmas sensações ou reações ancoradas no consulente. Esta âncora sinestésica não é utilizada na hipnoterapia sistêmica, deixando o processo muito mais simples e possível de aplicação para o terapeuta. Enquanto na hipnose clássica o terapeuta precisa dominar com perfeição várias técnicas utilizadas no processo, a hipnoterapia sistêmica é exigido do terapeuta o desenvolvimento da sua percepção sistêmica, um amplo conhecimento das leis sistêmicas e o empenho em desvendar as dinâmicas da fidelidade de alma sistêmica do cliente. A ancoragem sistêmica. Na terapia familiar sistêmica, onde se faz uso da hipnoterapia sistêmica, o termo ancoragem tem sua definição e aplicação de forma diferenciada como segue. A ancoragem é o ato ou efeito de ancorar, lançar uma âncora na constelação familiar sistêmica realizada em grupo ou na terapia familiar sistêmica realizada em consultório. A ancoragem significa o ato praticado com uma intenção interna, seja pelo constelador, terapeuta ou ainda pelo cliente. Em alguns casos, em uma constelação em grupo, o campo mórfico pede a entrada de um novo representante misterioso. Isso significa que o constelador, ao solicitar a presença desse novo representante, não faz a ancoragem, pois posteriormente o campo revelará a identidade do mesmo. Desta forma, se ancora nos representantes escolhidos, pessoas vivas ou mortas, sentimentos, doenças, empresas, campos quânticos, etc. Em consequência, o campo morfogenético informará quais as ressonâncias ou energias que estão atuando no sistema familiar do cliente. Assim, o despeito às ordens do amor ficará visível através dos bloqueios que o campo mostrará, além de informar outras dinâmicas. Em verdade, o campo informacional familiar do cliente está solicitando que haja o restabelecimento do fluxo do amor. É preciso que sejam criadas reconciliações através das frases de cura de outras dinâmicas sistêmicas, como honrar, integrar, assentir, aceitar e ter gratidão. No atendimento e consultório, as reconciliações serão criadas através das frases de cura inseridas nos roteiros de relaxamento sistêmicos. Ancoragem dos pais. Devemos sempre, antes de começar o trabalho, incluir e sentir a presença dos nossos pais atrás de nós, e também dos pais do cliente atrás dele, a ancoragem. A posição sistêmica harmoniosa é que o pai seja ancorado atrás do ombro direito e a mãe atrás do ombro esquerdo. Agindo assim, sentiremos a força do nosso sistema familiar nos ajudando e na compreensão de que todo trabalho de ajuda familiar sistêmica é um ato de respeito ao sistema familiar do cliente. Rapport. Esta palavra tem origem no termo em francês rapporter, que significa trazer de volta. O rapport ocorre quando existe uma sensação de sincronização entre duas ou mais pessoas, porque elas se relacionam de forma agradável.
A nível teórico, o rapport inclui 3 componentes comportamentais: atenção mútua, positividade mútua e coordenação. Considera-se também como sendo uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia e empatia com outras pessoas. Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende, que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É a essência da comunicação bem-sucedida. Anthony Robbins. Assim, quando falamos de rapport em uma terapia, estamos nos referindo à relação de confiança que começa a existir entre o terapeuta e o seu cliente. Técnicas de rapport. Princípio geral: usar a técnica do espelhamento, ou seja, naturalmente imitar alguns elementos da imagem corporal do cliente, tais como a postura, gestos, respiração, expressões faciais e etc. Haverá a perda do rapport se o terapeuta mostrar esforço em se parecer com o cliente. Assim, o terapeuta deve observar gestos, posturas corporais, angulação, expressões faciais e movimentos. Acompanhar, reproduzir discretamente os gestos, movimentos, tom de voz e velocidade da fala. Utilizar linguagem parecida, falar de assuntos parecidos, ter o mesmo nível de complexidade, ou seja, se a pessoa é detalhista, seja mais detalhista, se a pessoa é genérica, seja mais genérica, assim por diante. Respiração. Respirar, seguindo o cliente, promoverá sintonia em segundos. Feedback. Feedback significa, conscientemente, dar informações a alguém sobre como ele está se saindo em uma atividade que lhe foi repassada. Em relação ao atendimento terapêutico sistêmico, o cliente repassa a informação ao seu terapeuta, tais como ele está se sentindo em relação ao atendimento terapêutico, se ele está conseguindo implantar novas posturas em sua vida, ocasionadas pela tomada de consciência, e como ele se sente em relação às novas posturas adotadas em seus relacionamentos familiares, afetivos e profissionais. Como dar feedback de tal maneira que funcione? O feedback logo nos primeiros 5 minutos após a ocorrência da ação ou comportamento específico ou a iniciar uma nova sessão terapêutica. Fale e destaque para o cliente aquilo que ele fez bem, ou seja, destaque como sendo um ponto muito positivo. O feedback se refere apenas às coisas que o cliente faz bem, coisas positivas. E caso o cliente relate ainda alguma dificuldade, informe que a fluência em sua vida buscada no atendimento em alguns tópicos precisará de mais algum tempo, pois a dissolução de um emaranhado hoje leva à dissolução de outro emaranhamento amanhã. Assim, se transforma a existência persistente de alguma dificuldade em um ponto positivo que será resolvido a seguir. Visto que o cliente agiu bem e resolveu uma dificuldade anterior, através de sua tomada de consciência, determinação, coragem e força de continuar buscando o melhor para a sua vida. E assim, ele deve prosseguir com esta postura. Faça um comentário geral positivo. No consultório, se você realmente disser ao cliente que ele fez algo bom, bem, ele fará mais daquilo. Se você disser, você fez isso muito bem e ficou realmente bom, ele fará de novo. Ou ainda, você está indo muito bem, como um instrumento de reconciliações e de curas coletivas em seu sistema familiar, pois é dando que se recebe. Respiração e tom de voz durante a sessão terapêutica, página 67. No momento da análise sistêmica e principalmente na fase última da terapia, onde se lê os roteiros de relaxamento sistêmico, a voz deverá apresentar diferentes formas, a saber, emocional e teatral, pausada em alguns momentos, contundente e alta em outros momentos, e também na forma de uma melodia suave que faz a mente caminhar e balançar, como um barquinho ancorado na praia, entendeu? A respiração deve acompanhar a do cliente e fazê-lo diminuir e acompanhar a respiração do terapeuta, no momento do início da aplicação dos roteiros de relaxamento sistêmico. Contudo, a sintonia da respiração será intuitiva e de rapport,
pois o cliente estará com os olhos fechados e, de preferência, com uma venda nos olhos. A venda nos olhos serve para o cliente que ele entre em contato com mais facilidade no processo de imaginação criativa de cenários. Devemos observar que o cliente, durante o relaxamento, vai acompanhando a voz e os comandos do terapeuta e logo começa a ficar mais relaxado na poltrona. Com o tempo, o cliente para de fazer movimentos, o rosto fica sereno e a respiração fica profunda e suave. Em conformidade, quando do início do relaxamento, é importante usar palavras que terminem com o sufixo mente, em sintonia com uma respiração lenta. Isto induzirá que haja um relaxamento físico e mental no cliente com facilidade. Exemplo: calmamente, lentamente, confiantemente, tranquilamente, etc. A música. A música é um excelente recurso utilizado em apoio a todos os processos buscados pela hipnoterapia sistêmica, ajudando o cliente a relaxar, aumentando a energia do processo e levando o cliente a entrar em estado de alteração de percepção anímica. Protocolo de atendimento da terapia familiar sistêmica. O protocolo é a abordagem metodológica estruturada que une estratégias padronizadas a fim de que as dinâmicas familiares ocultas ou conhecidas que deram origem às causas ocultas possam ser reconciliadas e dissolvidas. A finalidade é acessar o inconsciente do cliente para que sejam liberadas as emoções não expressadas. A terapia familiar sistêmica possui um protocolo maior que envolve todo o atendimento e que se refere às etapas do atendimento, ou seja, as sessões. Contudo, possui também um protocolo específico inserido na terceira fase da consulta principal, movimento do espírito, denominado de imaginação criativa de cenários. Esse protocolo inserido dentro do protocolo maior é estruturado através da apresentação ordenada de cenários imaginativos, imaginados pelo cliente, acompanhados e auxiliados por músicas. Esse protocolo será alvo detalhado dos próximos capítulos. Protocolo maior de todo atendimento, dividido em até 4 etapas: consulta prévia, consulta principal, constelação familiar sistêmica em grupo e consulta feedback ou de fechamento. Consulta principal, primeira fase. Análise sistêmica, segunda fase. Movimento da alma, terceira fase. Movimento do espírito, quarta fase, finalização. Protocolo inserido na consulta principal, realizado na terceira fase, movimento do espírito. Hipnoterapia sistêmica, roteiros de relaxamento sistêmico. Anamnese sistêmica. É o histórico de todos os sintomas narrado pelo cliente sobre o seu caso clínico trazido e sobre as dinâmicas e os sentimentos vivenciados nos diversos relacionamentos ocorridos em sua vida e na vida de outros membros da sua família. Também pode ser considerado uma lembrança incompleta ou a reminiscência de uma recordação. Através de um questionário de perguntas, a anamnese sistêmica pretende desvendar as lealdades vinculadas, ou seja, trazer à luz o desrespeito às ordens do amor perpetradas pelo cliente e outros membros de sua família. O desrespeito às leis sistêmicas dará ordem às programações ocultas, inconscientes e conscientes, que tornarão a vida do cliente e de muitos descendentes presa aos emaranhados, aos intrincamentos, às identificações relacionadas à vida e destinos difíceis de outras pessoas, em sua maioria antepassados. Então, tudo que nós não resolvemos, os antepassados não resolveram, volta à nossa vida ou às gerações seguintes para que seja solucionado. Os gatilhos emocionais são situações que desencadeiam uma reação emocional leve ou intensa dentro de nós. Essa reação pode aparecer através de um descontrole emocional passageiro, uma paralisação com sentimento de medo, até um descontrole emocional intenso que leva a uma catarse. Essas situações desencadeantes, os gatilhos podem ser pessoas, palavras, opiniões e estresse, além de situações onde se recorda a ocorrência de traumas. Entre as emoções e reações orgânicas mais corriqueiras, quando um gatilho é disparado, temos a raiva, a culpa, a tristeza, a ansiedade, o medo, a taquicardia e a falta de clareza mental. 71.
As frases de cura ou de solução são usadas em uma constelação familiar sistêmica em grupo, mas também são utilizadas com adaptações no trabalho em consultório, através dos roteiros de relaxamento sistêmico utilizados pela hipnoterapia sistêmica. Seu manejo é um recurso importante para alcançar a solução desejada no trabalho de ajuda familiar sistêmica, ou seja, então você pode trabalhar tanto no atendimento em grupo ou no seu consultório. As frases de cura geram a força necessária ao trabalho e são aplicadas nas dinâmicas de reconciliações, inclusões amorosas, integrações, aceitação, assentimentos, reverências, honrar destinos, gratidão e outras dinâmicas. Elas precisam ser ditas no momento certo para atingirem seu destino de libertar pessoas das amarras de identificação. Lembrando que precisa ser verbalizado, porque você traz à tona as crenças ocultas e transforma a energia no atendimento. Frases de cura em uma constelação familiar sistêmica em grupo. Numa constelação familiar sistêmica em grupo, é preciso dar uma pausa entre uma frase e outra, e às vezes é necessário repeti-las 2 ou 3 vezes até que sejam interiorizadas pelo cliente ou pelos representantes. Em consequência, as frases de cura criarão um movimento de energia na direção da solução, restabelecendo o fluxo do amor. Em relação às frases de cura ditas em uma constelação familiar sistêmica em grupo, nos ensina Brigitte Champier de Rips no livro Las Frases Sanadoras, editora Inconsfa 2020. As frases expressam os pensamentos que criam a realidade. Esses pensamentos podem ser conscientes ou inconscientes. Eles desencadeiam reações químicas que produzem a emoção e a ação anunciada pelo pensamento. A frase emite um pensamento que vai modificar a emoção do presente. Deve ser dito sem emoção ou entoação, de maneira neutra, centrada e determinada pelo constelador. Frases de cura ditas nos roteiros de relaxamento sistêmico. As frases de cura, quando ditas no roteiro de relaxamento sistêmico, são ditas de forma peculiar sob a ótica de relaxamento físico e mental, buscando que o cliente entre no estado alterado de percepção anímica. A depender do momento, as frases de cura precisarão ser ditas seguindo o movimento de emoção do cliente e de sua respiração, tentando aumentar a sua energia, que leva à percepção e que nasce na alma sistêmica. Muitas vezes se aumenta a entoação, repetindo-se algumas vezes a mesma frase. Outras vezes se reduz o tom de voz e a velocidade. Em alguns momentos é preciso que sejam ditas como se estivesse contando uma fábula ou uma metáfora. Com o tempo, o terapeuta familiar sistêmico vai melhorando cada vez mais a forma que ele diz o roteiro de relaxamento sistêmico. As frases de cura utilizadas na composição dos roteiros de relaxamento sistêmico poderão ser um pouco mais longas do que aquelas utilizadas em uma constelação familiar em grupo, mesmo que o sentido buscado seja o mesmo. Os roteiros de relaxamento sistêmicos que compõem o processo de hipnose sistêmica são realizados na penúltima fase, na terceira fase do trabalho, movimento do espírito, da consulta principal. Nessa fase se pede ao cliente que ele imagine cenários específicos com a presença de pessoas mortas ou vivas, a fim de que ocorram processos de reconciliações. Isto será apresentado mais adiante nesta obra de forma detalhada. No processo utilizado pela hipnoterapia sistêmica, a imaginação criativa de cenários, sempre haverá cenários imaginativos e imaginados, compostos por frases de cura, mais usuais e pré-adequadas a cada cenário. Contudo, outras frases de cura deverão ser criadas pelo terapeuta familiar sistêmico, a depender de cada cliente. Isso significa que terão frases de cura que sempre serão utilizadas em um cenário específico e de forma repetitiva, independentemente do cliente, e outras que deverão ser criadas e inseridas nos cenários, a depender da especificação das queixas e dificuldades trazidas pelo cliente. Quanto mais conhecemos as obras de Bert Helling, que nos apresentam as dinâmicas de fidelidade das almas sistêmicas e que, em consequência, levaram ao desrespeito às ordens do amor,
mais poderemos nos habilitar a criar frases de curas mais adequadas no restabelecimento do fluxo do amor em um sistema familiar. O Instituto de Visão Sistêmica Namaskar, de forma exclusiva, oferece formação presencial de 5 dias em hipnoterapia sistêmica, onde o aluno aprende como trabalhar na prática com os roteiros de relaxamento sistêmico. Durante o curso, são apresentados atendimentos terapêuticos já realizados. Abaixo apresentamos alguns exemplos de frases de cura que poderão ser utilizadas e adaptadas para compor os roteiros de relaxamento sistêmico, dentro do contexto das dificuldades apresentadas pelo cliente. Destacando que as frases de cura mais eficazes são aquelas que seguem a percepção sistêmica do terapeuta. Página 73. 1. Pai ou mãe que morreram e que deixaram filhos pequenos. Sempre quando um filho, na tenra idade, perde um de seus pais ou os dois, há uma enorme tristeza, dor e sensação de vazio, que em consequência poderão criar muitas dificuldades e doenças. Fala do filho pequeno. Mamãe, papai, sua morte não será em vão. Eu vou fazer algo de muito útil e bom de minha vida, em sua memória e honra, pois conheço todo o valor da vida que me concedeu. Neste caso, a frase de cura será dita no contexto de um atendimento em consultório, onde o cliente é o pai ou a mãe que não morreu. Com a ajuda do terapeuta que conduz o processo de imaginação criativa de cenários, assim o pai ou a mãe que não morreu, que o filho pequeno está em sua frente e diz esta frase de cura ao pai ou à mãe que faleceu. Neste caso, a figura daquele que faleceu está em forma de uma luz, criando uma ressonância que chega até a alma sistêmica do filho pequeno. Ninguém chega ao pai se não for através da mãe, e ninguém chega à mãe se não for através do pai. Desta forma, o pai ou a mãe que não morreu faz a ponte com o outro cônjuge que faleceu. Esta dinâmica atenderá à dor e preocupação do pai ou a mãe que não morreu, e dissolverá a dor, doenças e emaranhados do filho ocasionados pela morte do pai ou da mãe. Fala do filho adulto, mas que perdeu o pai ou a mãe na infância. Eu senti muito a sua falta. Guardo lembranças amorosas em meu coração. Agora eu sou adulto e sei lidar com a minha dor. Abençoe-me, se vivo mais do que você, querido papai ou mamãe. Então, desta forma, o filho adulto é o cliente. 2. Para a despedida de um morto que partiu recentemente. Quando o ente querido parte desta vida, existirá muita dor e saudade. Em muitos casos, surge um intrincamento com este morto, tornando a vida cheia de dificuldades e sem fluência. Fala daquele que permaneceu vivo e intrincado com o morto. Você terá sempre um lugar de respeito e amor no meu coração. Eu respeito o seu destino e farei a minha vida em servir a vida em honra a você. Terceira fala. A mãe fala para o filho quando o pai morre. A perda do pai, quando criança, pode causar muita dor, sentimento de abandono e medo. Então, a fala da mãe para o filho. Seu pai sempre terá um lugar no meu coração e peço para que você também dê a ele um lugar de amor e respeito no seu coração, pois ele sempre será o seu único pai. Quarta fala. Filho ou filha arrogante fora do seu lugar em relação aos seus pais. Muitas vezes o filho sai do seu lugar de força, que é o lugar de filho, nós estamos na página 75, e na relação com seus pais. Começa a se sentir superior com postura de arrogância. Somente a postura humilde e grata do filho restabelecerá a hierarquia, dissolvendo, em consequência, os conflitos entre filho e pais, além das doenças geradas pela falta da força do masculino ou do feminino que vem dos pais. A fala da mãe para o filho. Seu pai sempre terá um lugar no meu coração e peço que você também dê a ele um lugar de amor e respeito no seu coração,
pois ele sempre será o seu único pai. A fala do filho que saiu do seu lugar, arrogância. Por favor, me perdoem, me perdoem. Agora me sinto feliz e muito grato por vocês terem me dado a vida. E tudo que eu fizer daqui para frente será em honra a vocês. Quinta fala. Filho ou filha para os pais que fizeram coisas difíceis. Muitas vezes os filhos na alma sistêmica querem assumir a responsabilidade pelos erros praticados pelos seus pais, assumindo uma culpa através de expiação como forma de autopunição. Fala do filho. Vocês são os meus pais. E eu serei eternamente grato, mas deixo a responsabilidade e o peso do que vocês fizeram com vocês e decido daqui para frente seguir a minha vida e o meu destino. Fala do filho. Sou seu filho, não um juiz, e assim deixo com você toda a responsabilidade que pertence a você. Assim fico livre para seguir a minha vida e o meu destino, fazendo coisas que deixará você orgulhoso de mim. Sexta frase. Uma pessoa que apresenta muitos ciúmes. Uma pessoa ciumenta em sua alma sistêmica pode perder o seu parceiro. Assim é preciso associar esse sentimento anímico para que isto possa ser curado. Fala do ciumento. Eis que sou ciumento e cedo ou tarde vou acabar perdendo você. Sétima fala, separação. Toda vez que uma relação afetiva acaba, não interessa quem errou mais ou quem foi aquele que deu fim ao relacionamento. A responsabilidade é sempre de ambos os parceiros e deve ser dividida ao meio, 50% de responsabilidade para cada um. Tudo que termina precisa ter um fim, ou conforme a visão sistêmica preconiza, precisa haver um luto para que não haja amarras sistêmicas. Então, fala a ex-parceiros. Recebi tudo de bom que você me deu e tudo que dei a você foi com muito gosto. Ex-parceiros. Estou pronto para assumir a minha parcela de responsabilidade por tudo que deu errado em nosso relacionamento e deixo a sua parcela de responsabilidade com você. Ex-parceiro, eu te desejo todas as bênçãos de Deus e agora podemos ambos partir tranquilos e liberados. Oitava fala. Quando o casal se separa ou quando já estão separados, a fala de um dos progenitores para o filho. A parentificação realizada por um dos pais ou por ambos sempre causa muitos danos para os seus filhos. Quando ocorre a separação, o filho precisa sentir que seus pais, apesar de separados, sempre ficarão unidos em seu coração. Quem se separa é o marido e a esposa. Os pais jamais se separam. Deverão estar representados no coração dos filhos, pois já estão nas células. E isso só será sentido no coração de um filho e vivenciado em sua vida com a ajuda de pais harmoniosos que possam falar bem um do outro para o filho. Não basta somente falar, é preciso sentir verdadeiramente que não ficaram mágoas entre os pais. Fala de um dos pais. Aceito que você seja igual ao seu pai, à sua mãe, e me fez muito feliz tudo o que você tem e que veio do seu pai ou da sua mãe. Fala de um dos pais. Aceito que você seja igual ao seu pai, à sua mãe, e também igual a mim. Fala de um dos pais. Agora você pode me amar e amar o seu pai e a sua mãe da mesma forma que você me ama. Nona fala. Fala de um filho para sua mãe ou pai que foi embora, abandonando a família. Então, sempre é doloroso para um filho quando um dos seus pais vai embora. Ele se sente vazio, abandonado, com muita baixa estima. Surge um sentimento recorrente na vida onde a pessoa acha que não vale nada, pois a pessoa mais importante da sua vida o abandonou. Geralmente o filho desenvolve depressão, mágoas e outras dificuldades por não tomar a força daquele pai ou mãe que foi embora. A fala do filho. Mãe ou pai, deixo para você todas as consequências da sua partida. Você sempre será a minha mãe ou meu pai
e eu tomo tudo que vem de você com muita gratidão, pois você sempre estará presente no meu coração. 10ª fala. Para sair de uma identificação com o morto. Ficar ligado a um morto sempre deixa a vida do vivo sem movimento e com muitas dificuldades. Essa identificação deve ser dissolvida para que a vida do vivo possa fluir. Fala do morto. Eu escolhi partir. Você deve ficar sem culpa. Fala de quem vive. Sua morte não será em vão. Farei algo de positivo com a minha vida e com o meu destino, sempre em sua homenagem. Fala de quem vive. Eu vivo, você está morto. Eu viverei um pouco mais até a minha hora de partir chegue. Eu aceito e respeito o seu destino. 11ª fala, adoção. Os filhos adotivos sempre pertencerão ao sistema familiar dos seus pais biológicos, mesmo que nunca venham a conhecê-los. Assim, muitas das dificuldades apresentadas por crianças adotadas vêm dos emaranhados nascidos em sua família de origem. Os pais adotivos deverão ter muita gratidão pelo destino difícil vivido pelos pais biológicos do seu filho adotado, pois foi graças ao fracasso deles que foi permitido criar uma criança e tê-la em seu coração com muito amor. Os pais adotivos, dentro do conhecimento das leis sistêmicas, deverão servir como uma ponte que conduza o seu filho adotivo em direção à força da sua família biológica. Isso não significa incentivar que o filho adotivo conheça seus pais biológicos a partir de uma certa idade. Em verdade, são posturas de educação lúdica e de pedagogia sistêmica que deverão ser adotadas desde o início da infância. Quando um casal doa seu filho, eles perdem o direito da paternidade. O principal dessa relação sempre deve ser a criança adotada, embora muitas vezes ela não seja vista. Fala dos pais adotivos. Você é a criança que pegamos para criar como representantes dos seus pais naturais, mas eles devem ter um lugar em seu coração, pois a sua vida maravilhosa veio deles. Fala do filho adotado aos pais adotivos. Vocês me adotaram sem pensar em retribuição, e eu agradeço a vocês por isso e compreendo que sou uma pessoa abençoada. 12ª fala, abuso de um pai que molestou a própria filha. Dentro da visão familiar sistêmica, sempre que ocorre um abuso de uma filha perpetrado pelo seu pai, existe também a dinâmica na alma sistêmica da mãe, que estava ausente na relação de casal, como também no seu papel de mãe protetora. Já a criança abusada possuía a dinâmica anímica de se colocar à disposição para salvar a relação dos pais, e assim se colocar no lugar da mãe. O que se nota nesse sistema familiar é que com frequência surgirá este emaranhado, através de seus membros, onde crianças serão abusadas, com existências também de abusadores de famílias da mesma família ou vindas de fora. Isso precisa ser curado de forma coletiva, pois mesmo os abusadores estão praticando um sacrifício inútil por fidelidade. O abuso cometido trará graves consequências para a vida da criança abusada, tanto na fase infantil como principalmente na fase adulta, devido ao abuso sofrido. E devido a isso, poderá ocorrer problemas relacionados ao alcoolismo, dificuldades na vida sexual, dificuldades nos relacionamentos afetivos e no não confiar no masculino. Nesta situação, é preciso criar diferentes tipos de frases de cura para quando a criança ou a filha abusada ainda é criança e quando ela já é adulta, conforme segue. Fala da filha abusada, que já é adulta, para seus pais. Foi muito ruim para mim. Vocês terão que arcar com o peso e as consequências do que fizeram. Fala da filha abusada, que já é adulta, para o seu pai. Eu nunca aceitarei o abuso. Deixo com você, pai, a responsabilidade do que você me fez e tomo somente a minha vida que chegou e decido daqui para frente seguir na minha vida e no meu destino, me libertando totalmente dos seus atos. Fala da filha abusada que já é adulta para sua mãe. Eu fiz isso por você, mamãe.
Daqui para frente, retorna ao meu lugar de filha, pois você dá conta do seu casamento e de assumir a sua responsabilidade. Fala do pai para a filha abusada, que já é adulta. Lamento o que fiz. Reconheço que fiz um grande mal a você, ter sido assumir a minha responsabilidade. Fala da criança que foi abusada. Isso dói. Eu não podia aliviar sua solidão, pois não sou a mamãe. Este contexto ocorre numa constelação familiar em grupo, onde há um representante para a criança à época do abuso. Contudo, serve para melhor entender e serem adaptados na criação dos roteiros de relaxamento sistêmico, utilizados no atendimento em consultório através da terapia familiar sistêmica. Fala do adulto que foi abusado na infância. Prometo que não deixarei nenhuma criança ser magoada como eu fui. Fala do pai para a criança abusada. Aceito sinceramente toda a responsabilidade e todas as consequências do que eu fiz. O lugar mais vulnerável da família são os filhos pequenos, pois é insuportável para uma criança ver e sentir em sua alma sistêmica as dificuldades e doenças daqueles que ela vê como sendo os grandes, aos quais ela tem amor e que geralmente são seus pais. Assim, na postura de salvadora, a criança busca para si o sofrimento alheio. Todas as dificuldades que acometem uma criança são repassadas através de ressonâncias vindas dos pais, ou seja, a dinâmica da doença começou na geração anterior, ou faz parte de intrincamento de antepassados um pouco mais distantes. Independente da dificuldade apresentada por uma criança, a terapia sistêmica familiar não atende crianças e sim os pais, exceção quando se já atendeu um dos pais e houve melhoras na criança. Neste caso, como forma de fechamento do trabalho, o terapeuta poderá realizar um leve relaxamento na criança e realizar afirmações positivas. Poderá ainda contar metáforas e parábolas, exercícios sistêmicos lúdicos ou com bonecos, mas sempre com a presença de um dos pais em uma sala ao lado, onde possa-se ouvir tudo o que está sendo dito pelo terapeuta e pela criança. 13ª fala. Pais para os filhos ou filho ou filha, que se meteu no relacionamento dos pais. Em consequência, foi influenciado. Postura de salvador. Existem muitas dinâmicas que ocorrem no relacionamento de casal e que poderão tirar o filho do seu lugar. Capítulo 13, fala 13, página 81. Pais para o filho que se meteu no relacionamento dos pais. E, em consequência, foi influenciado. Postura de salvador. Existem muitas dinâmicas que ocorrem no relacionamento de casal e que poderão tirar o filho do seu lugar. Em consequência, isso fará com que o filho acabe ficando ao lado de um dos pais e, consequentemente, contra o outro. Quando o filho rejeita e exclui um dos pais, não terá força para vir para a vida com fluência, pois surgirá uma série de dificuldades e fracassos, além de doenças. Fala de um dos pais para a criança. O que acontece entre eu e a sua mãe ou seu pai fica conosco, e é problema nosso. Você é o nosso filho querido e deve ficar fora disso. Agora você pode seguir na sua vida e no seu destino procurando realizar seus sonhos e ser muito feliz. 14ª fala. Filho para a mãe em caso de pai excluído. Algumas vezes, devido a conflitos entre o casal e outras situações difíceis, um dos pais, o excluidor, tenta proteger o filho, tentando afastar ele do outro cônjuge, o excluído. Esta exclusão fará com que o filho possa ficar ao lado daquele que exclui, mas na sua alma segue por fidelidade aquele que foi excluído, através de algumas dificuldades ou doenças. Assim, o filho não consegue ir para a vida plenamente. A fala do filho. Abençoe-me, mamãe. Se eu sigo o papai, amo você e amo ele igualmente. E tenho muita gratidão pela vida que veio de vocês dois. Da mesma forma que acima, as frases serão adaptadas quando a situação for invertida, sendo o pai o excluidor por proteção e a mamãe a excluída. Fala do papai para o filho. Você pode escolher seguir a sua mãe se quiser.
eu continuo te amando. Fala 15, abortos. De forma inconsciente, o aborto sempre gera consequências no seio de uma família, seja ele espontâneo ou provocado. A mulher que abortou poderá ficar presa ao que fez com muita culpa em sua alma sistêmica, fazendo com que ela comece um processo de compensação arcaica. Ela poderá não ficar mais presente no seu relacionamento, gerando em muitos casos o afastamento do casal, infidelidade do parceiro e o fim do relacionamento, além de desenvolver algumas doenças. Quando a mãe não inclui em seu coração o feto abortado como seu filho, os irmãos vivos de forma inconsciente poderão também sofrer consequências, pois estarão em ressonância com essa exclusão. Em consequência, os irmãos vivos poderão ter muitas dificuldades na vida, tais como se sentir na vida como um morto, machucando-se a si próprio, praticando algum esporte perigoso e fatal, terão consequentemente reações agressivas, distúrbios comportamentais sociais, sentimentos de culpa sem que haja qualquer motivo para tanto, obesidade excessiva, tendo muitas vezes a barriga lembrando de uma mulher grávida, e finalizando, poderão ter muita intolerância. Cada irmão poderá apresentar uma destas dinâmicas, ou um irmão poderá apresentar todas em conjunto. Então, a fala dos pais em relação ao feto abortado. Eu assumo a responsabilidade pelo que fiz. Agora tomo você no meu coração, com muito amor, pois você é meu filho. Fala do irmão que ficou vivo para o irmão abortado. Sinto muito por você, meu irmão, que não pôde vir. Vou fazer algo de positivo na minha vida por nós dois. Você sempre terá um lugar em nossa família. 16ª fala, câncer. Dentro da ótica familiar sistêmica, o câncer não morre mesmo depois de curado. Ele se transforma em um grande guia para que a pessoa que teve câncer possa seguir na sua vida como uma nova consciência. Assim, se a pessoa não segue na vida com essa nova consciência, o câncer pode voltar. Outras doenças são dissolvidas, mas o câncer permanece como um grande guia da pessoa que foi acometida e mais profundamente também da família. Como todas as doenças, o câncer é um movimento do espírito que é ativado quando alguém rejeitou a vida para trazer essa pessoa de volta à vida. Há também uma dinâmica muito recorrente naquele que desenvolve o câncer, que é a raiva. Assim, existirá no sistema familiar a ressonância de raiva e culpa. O câncer também não pode ser excluído, pois tudo que é excluído dentro da ótica das leis sistêmicas retorna em forma de dinâmicas pesadas. Assim, as frases de cura que comporão os roteiros de relaxamento sistêmico devem sempre, ao final, incluir o câncer no coração daquela pessoa que foi acometido pela doença, agradecendo a ele toda a lição que ele veio ensinar. O cliente fala para o câncer: eu te vejo, e se você fizer parte do meu destino, eu topo, pois eu tenho um lugar no meu coração com muito amor para você. O cliente fala para o câncer: muito obrigado por tudo que você veio me ensinar, e agora você pode descansar em paz no meu coração. 17ª fala para a doença agora. A doença sempre é um chamado para que possamos ver, equilibrar e incluir em nosso sistema familiar. Quando tentamos excluir a doença com raiva e medo, ela se torna mais forte. Sempre é uma lição e uma tomada de consciência que a doença traz. A doença também aponta para as dinâmicas conflitantes vividas por ancestrais que precisam ser reconciliados. Então, a fala daquele que é acometido pela doença. Vou me lembrar de você, nome da doença, com toda a gratidão por tudo que você veio me mostrar e ensinar. Eu tenho um lugar no meu coração para que você possa descansar. Termos isolados como: por favor, obrigado, sinto muito, sinto tudo como foi, são sempre bem-vindos e podem ser utilizados para compor ou fechar as frases de curas, utilizadas no roteiro de relaxamento. 18ª fala, frases de solução para um casal em crise. Muitos casais passam por crises onde as lembranças do amor à primeira vista não são mais capazes de manter o relacionamento. É preciso ainda haver um tempo para que o casal tenha força para tomar a decisão da separação.
ou trilhar uma nova fase, que é o amor à segunda vista. Fala de um dos parceiros para o outro. Vejo, amo, honro e sou grata a tudo que nos guia, mesmo que isto possa nos separar. 19ª fala. Frase de solução para o casal que já se separou. A separação de um casal sempre gera consequências para toda a família. Muitas vezes o casal se separou de maneira oficial. Já faz muito tempo, mas continuam ligados por amarras sistêmicas. O que ocorre é que ainda há entre o casal sentimentos de mágoas e falta de reconhecimento. Assim, tudo que termina precisa ser vivenciado como um luto, com assentimento e muita gratidão, para que as vidas de ambos os parceiros possam ser liberadas. Em consequência, possa recomeçar uma nova fase de mais fluência na vida de ambos os ex-parceiros. Fala de um ex-parceiro para a sua ex-parceira. Vejo, aceito, honro e dou conta de tudo o que ocorreu entre nós. Te desejo todas as bênçãos de Deus e me libero de você, assim como você se libera de mim.